De acordo com o InfoSiga, que é o sistema pioneiro no Brasil e que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes fatais de trânsito nos 645 municípios do estado. É um banco de dados que reúne informações de acidentes de fontes como a Polícia Civil, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Por isso, eu vou conversar agora com o repórter André Aranha, que vai nos trazer informações, números e os motivos desta queda. Não é mesmo, André? Bom dia. Pois é, bom dia para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Falamos ao vivo neste momento aqui da rodovia dos Bandeirantes. Esse aqui, por exemplo, é o sentido capital, interior capital. E a gente vai falar a respeito desta situação que você acabou colocando, porque é verdade. Houve sim uma redução em Campinas, por exemplo. Houve uma queda de 21% com relação, evidente, ao mesmo período do ano passado. Claro que por conta da pandemia, muita gente não saiu de casa, mas a gente, nesta nossa participação ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, a gente vai abordar direitinho o porquê de toda essa situação e se isso de fato aconteceu em todas as regiões do estado de São Paulo. Por isso eu vou conversar com o Adroaldo para saber justamente o porquê dessa situação. A gente vai falar a respeito disso já já. Mas antes, eu gostaria que você falasse como é o trabalho no Observatório Nacional de Segurança Viária. É uma ONG, na verdade. Bom dia. Olá, bom dia. Bem, primeiramente, agradecer aqui a participação. O Observatório Nacional de Segurança Viária, que é aqui em Indaiatuba, né, uma ONG com a finalidade de trabalhar com a redução de acidente de trânsito. Hoje nós temos aproximadamente 300 observadores a nível Brasil. Eu sou o representante do estado de São Paulo e nós temos hoje um dos maiores programas de educação para o trânsito, voltado para o trânsito, que é o Maio Amarelo. Essa ação do Maio Amarelo é uma criação do Observatório Nacional e que hoje já está em aproximadamente 29 países. Eu gostaria que você falasse a respeito do número da queda com relação ao mesmo período do ano passado. Perfeito. O InfoSiga disponibilizou agora uma informação. Nós tivemos uma redução, nesse primeiro semestre, dos acidentes de trânsito, mas infelizmente nós não temos muito o que comemorar. Nós não temos nada a comemorar, mesmo porque os nossos índices de acidentes caíram muito pouco em relação à volumetria de veículos que nós tínhamos aqui no país. Hoje, nós estamos com a rodovia dos Bandeirantes agora voltando à sua normalidade. Mas nós tivemos no mês de abril, maio e junho uma redução de aproximadamente 60% do volume. Isso significa que a nossa redução de acidentes de trânsito deveria ser muito maior do que apresentada. Então nós não temos ainda nenhum motivo a comemorar. Os acidentes eles estão acontecendo, as pessoas estão perdendo as suas vidas e infelizmente não podemos comemorar. Bom, com relação aos idosos, houve uma queda de 47%, é isso? Perfeito. Com relação aos idosos, até por conta da pandemia, os idosos acabaram ficando em casa sem poder sair e isso realmente trouxe uma redução de quase 47% na redução dos acidentes, inclusive no horário noturno, que era uma demanda muito grande, mas hoje nós temos uma redução significativa. Espero que isso continue e que vá aumentando esse percentual. Bom, houve algumas regiões que houve quedas, mas outras não, é isso? Gostaria que vocês... Perfeito. Nós tivemos aí nos 16 regiões do estado de São Paulo, 16 regiões que o estado de São Paulo gerencia, 4 delas nós tivemos um acréscimo, que é o caso de Barretos, é o caso de Sorocaba, Registro. Esses estados, principalmente Barretos, teve um acréscimo de 45%. Quer dizer, no momento de pandemia, onde o fluxo praticamente era baixíssimo dentro da cidade, nós tivemos um acréscimo muito alto para uma cidade que estava praticamente vazia. Porque algumas regiões houve queda e outras não, no seu modo de entender? Na realidade, assim, pelas cidades, por exemplo, Campinas teve uma redução apenas de 4%. E quem andou em Campinas no período da pandemia, no período alto da pandemia, abril, maio, percebeu uma cidade vazia. Isso induziu os motoristas a andar com uma velocidade maior
e desligado da atenção. Na verdade, eles não estavam preocupados com a sinalização. Isso fez com que os acidentes vieram aumentando gradativamente e trouxe esse número relevante para a gente, que é uma redução de apenas 4% no caso de Campinas. Bom, deixa eu falar com o Gabriel Castro, no estúdio da TV Câmara Campinas, para saber se tem alguma pergunta aqui para o nosso entrevistado, o Adroaldo, que está conosco ao vivo aqui na Rodovia dos Bandeirantes. Gabriel. Tenho sim. Primeiramente, quero agradecer, então, a presença do Adroaldo aqui no Câmara Total. A minha pergunta é a seguinte. Em 2011, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela lançou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, com o intuito de reduzir as mortes no trânsito em todo o mundo. Em 2011, foram registrados 44.553 óbitos. Em 2018, a data do último balanço, foram 33.625 mortes. É uma redução de 24%. Uma das hipóteses é que, com a crise econômica, mais pessoas estão utilizando o transporte público. Se nós criássemos a disciplina Educação no Trânsito na escola, lá no ensino fundamental, até o ensino superior, nós poderíamos ter um maior respeito entre as pessoas e números melhores? Com a redução, sem dúvida contribuiu com isso. E as famílias hoje acabaram cuidando dos seus pais, né? Deixando em casa e acabaram fazendo tudo o que eles precisavam, levando mantimento, medicamento. E isso com certeza trouxe um benefício. Bom, existe uma lei federal que trata de regulamentação do motofrete? Nós temos uma lei federal, que é a 12.009, de 2009, que regulamenta o motofrete. E hoje em dia nós percebemos que o número de acidentes de motos ainda se mantém, né? Não teve uma redução. E isso tem a ver com o número de motofretes que veio crescendo. A oportunidade, né, de fazer entregas rápidas gerou uma fonte de renda para esses motoboys, esses motofretes. E isso, com certeza, trouxe um prejuízo, porque a fiscalização, ela deixou de existir. Por exemplo, hoje eu não posso pegar o meu carro e colocar um táxi e sair trabalhando. Mas o motofrete hoje ele pode ter a sua moto regularizada em poucos minutos já trabalhando. E a fiscalização deixou de existir. Por isso que o índice de acidente de motos ainda se mantém. Bom, com relação a números, né, informando os telespectadores da TV Câmara Campinas, 402 mortes aconteceram, houve uma queda de quase 17% com relação ao mesmo período do ano passado. Perfeito. Com relação aos números do ano passado, né, comparando o primeiro semestre, o semestre do ano passado, né, e o semestre desse ano, houve uma redução de 17% sim. Mas esse número é muito pequeno, né? Volto a falar. Nós tivemos aí o mês de abril, maio e junho, com cidades fantasmas, que estavam totalmente fechadas, sem fluxo nenhum. Então é um número muito pequeno. Os acidentes continuaram a acontecer, as mortes continuaram acontecendo em decorrência do trânsito, mas é um número que a gente vai comemorar, mas com muita cautela. Esse número deveria ser um pouco maior. Bom, a gente estava inclusive conversando um pouco antes do início da entrevista e eu falava para você que às vezes as pessoas, por não estarem, não é, todo mundo tirando carteira de motorista com 18 anos, isso de fato também reduziu um pouquinho o número de acidentes? Tem a ver essa informação ou não? Não, acredito que não. Realmente o número de habilitações acabaram reduzindo por conta da pandemia, né? Isso é natural. Algumas autoescolas acabaram fechando, né? O comércio em si fechado, algumas cidades não liberou para que as autoescolas tivessem o seu funcionamento normal. É exatamente isso, caiu um pouco na formação do condutor, mas os acidentes de trânsito não foi com relação a isso, mesmo porque os motoristas de hoje são aqueles contumazes que cometem infração todos os dias, né? Já estão acostumados e eles continuaram cometendo infração com uma cidade totalmente vazia, um trânsito totalmente vazio, e isso veio trazer óbito muita gente. Tá certo. Mais alguma informação que você queira passar referente a essa situação de números, de acidentes e tudo mais? O que seria importante, né, deixar um recado para todos, seria importante que a gente respeitasse a sinalização de trânsito. Hoje em dia a gente vê muitos pais com crianças, com famílias transitando e não respeitando a lei. Nós somos os espelhos, né, para os nossos filhos. Eu acho que é importante o pai se policiar,
respeitar, deixar de usar o celular, usar cinto de segurança. Com isso, ele está salvando a vida dele e dos demais. Então tá bom, muito obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista ao vivo conosco aqui no Câmara Total da TV Câmara Campinas. Obrigado, estou à disposição. Então tá bom, muito obrigado. Nós falamos ao vivo, viu, Gabriel Castro, ao vivo aqui da rodovia dos Bandeirantes, sentido capital.